Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje vai ser curto. Ele vai tratar de um exercício específico, mas na resolução desse exercício eu espero colocar para vocês a maneira de raciocinar e a maneira de justificar etapas dos problemas de modelagem com funções. Então, o exercício abaixo é o de número 14 na lista 3. Um fabricante quer construir caixas com tampa a partir de uma folha de papelão medindo 10 por 15 centímetros. Para construir a caixa, 2 quadrados e 2 retângulos são removidos dos cantos da folha de papelão, como indica a figura a seguir. Então nós temos aí a figura, onde a folha de papelão tem uma dimensão igual a 10, a outra dimensão igual a 15. Dentro dessas dimensões foram recortados quadrados de lado x e 2 retângulos. Determine uma função real, sua lei de associação e o seu domínio, que expresse o volume da caixa em termos da medida x indicada na figura. Então vamos retornar à figura um momento. A medida x indicada na figura é a distância entre a base e a tampa, por exemplo. Use o GeoGebra para fazer o gráfico da função e, por meio desse gráfico, responda: é possível gerar uma caixa com volume igual a 80 centímetros cúbicos? É possível gerar uma caixa com volume igual a 50 centímetros cúbicos? De quantas maneiras diferentes? Essas são as perguntas feitas para vocês nesse exercício. Então vamos aqui passo a passo trabalhar a solução, colocando sempre o raciocínio e justificando cada etapa. Então, primeiro passo. Essa caixa de base retangular tem a forma tridimensional de um paralelepípedo. Então, pessoal, só para lembrar que esse é o nome matemático dado ao prisma reto de base retangular, paralelepípedo. O volume do paralelepípedo pode ser calculado assim. Volume é igual à área da base vezes a altura. A distância entre a base e a tampa é a altura desse paralelepípedo. Pela figura, essa distância é x. Na figura, está planificado, mas eu tenho a base um retângulo mais para a esquerda, a tampa um retângulo mais para a direita. Quando a caixa for dobrada, essa distância entre a base e a tampa vai se tornar a altura da caixa, do sólido. Agora, o comprimento C1 de um dos lados do retângulo da base pode ser calculado assim. C1 é igual a 10 menos x menos x. O que eu quero dizer com isso? A dimensão, que aqui na nossa figura está vertical, 10 era o comprimento desse lado da folha de papelão. Mas na nossa caixa, nós cortamos um quadrado de tamanho x em cima e um quadrado de tamanho x embaixo. Então, sobrou 10 menos x de cima menos x de baixo. Destacamos que a base e a tampa têm as mesmas dimensões. Por isso, o comprimento C2 do outro lado do retângulo, então pausa aqui, a base e a tampa têm as mesmas dimensões. Olhando agora para a horizontal, onde a dimensão da folha de papelão era 15, nós temos agora 4 partes. Uma parte é x, a outra parte é um lado da base, novamente x, e depois um lado da tampa. Essa observação é para dizer, esse lado da base e esse lado da tampa têm o mesmo tamanho. E esse tamanho eu vou chamar de C2, o comprimento. Então, olhando a figura, essa primeira parte aqui é a do x. Essa segunda parte aqui, que não está marcada, é esse lado da base, comprimento C2. Depois vem esse pedaço de comprimento x. E depois vem essa dimensão da tampa,
que é igual a essa dimensão da base. Chamando de C2, essa daqui também vale C2. Conclusão: x mais C2 mais x mais C2 é a dimensão total, que é 15. Então é isso que vai ser escrito na próxima página. Obedece à seguinte igualdade: 15 é igual a x mais C2 mais x mais C2. Então do lado direito fica 2x mais 2C2. Portanto, eu posso subtrair 2x dos dois lados, eu vou ter 15 menos 2x e vai sobrar 2C2. E aí eu posso dividir por 2 os dois membros e eu vou ter o resultado que está ali na direita. C2 é igual a 15 menos 2x por 2. Podemos agora escrever a expressão algébrica do volume. V igual a C1 vezes C2 vezes H. Quem é C1 vezes C2? É a área da base. A base é um retângulo. A área é simplesmente o produto do comprimento dos lados. E vezes H, que é a altura do sólido. Mas a altura do sólido nós já sabíamos desde o início que é x. Está lá no final da fórmula. C1 nós escrevemos pouco antes. C1 é 10 menos x, ou seja, 10 menos 2x. C2 está calculado logo aqui acima. C2 é 15 menos 2x sobre 2. Nesta forma, fica claro que o volume V depende da variável x, e isso nos permite escrever V como V de x, que é nossa lei de associação. V de x é igual a 5 menos x, que multiplica 15 menos 2x, que multiplica x. Vocês vão notar uma pequena diferença com a expressão em destaque acima. Qual é o raciocínio que foi empregado aqui? Na expressão de cima, nós tínhamos 10 menos 2x, o que significa que o 2 pode ir em evidência nesse primeiro componente. Então, nesse fator, eu posso ter 2 vezes 5 e 2 vezes x. Se eu colocar o 2 em evidência, eu tenho 2 vezes 5 menos x, como aparece abaixo. Mas vocês vão dizer, mas não está escrito 2 vezes 5 menos x. Entretanto, o segundo fator era dividido por 2. Conclusão, eu usei o fator que multiplica 2 com o fator que divide por 2 e simplifiquei. O resultado ficou esse. 5 menos x, que multiplica 15 menos 2x, que multiplica x. Essa é a lei de associação, mas não acabou ainda. Para escrevermos uma função, precisamos especificar seu domínio. O domínio é o conjunto de valores da variável x, onde faz sentido calcular nossa lei de associação v de x. A expressão v de x representa o volume de uma forma tridimensional. Para que faça sentido, todas as três dimensões, C1, C2 e x, devem ser positivas. Nosso problema é geométrico e, por isso, necessariamente, cada um dos comprimentos deve ser positivo. Vamos às condições. Para termos C1 maior que zero, nós precisamos olhar para a primeira dimensão aqui, 5 menos x. Para C1 ser maior que zero, a condição é que x seja menor que 5. Essa condição já torna também C2 maior que zero. Como perceber isso? C2 vai tratar desse fator aqui, 15 menos 2x. Você pensa que se x é menor que 5, 2x é menor que 10, 15 menos esse valor é um valor positivo. Para a altura, precisamos ainda da condição x maior que zero. O terceiro fator é a altura, aqui é x, então naturalmente x tem que ser maior que zero. Agora, para v de x fazer sentido, todas as condições sobre x acima devem ser satisfeitas. Daí, x tem que estar entre 0 e 5. Ou seja, escrevemos que x pertence ao intervalo aberto 0, 5. Estou usando aqui a notação com colchetes virados. É a minha notação predileta para não confundir mais tarde vocês com pontos do plano. Está no material. Portanto, nossa função é a seguinte. V é uma função do intervalo aberto 0,5 nos reais.
tal que v de x é igual a 5 menos x, que multiplica 15, menos 2x, que multiplica x. O exercício depois pede o uso de um software, chamado GeoGebra, para obter o gráfico da função. Usando o gráfico, podemos responder algumas perguntas sobre o volume da caixa. No lugar de usar o GeoGebra, eu vou pedir para vocês usarem uma outra ferramenta, que vai ser útil para vocês daqui para frente. Pesquisem Wolfram Alpha em um navegador ou browser e acesse o site wolframalpha.com. Lá, digite na caixa a expressão da nossa função e aperte Enter. Veja que várias informações aparecerão, incluindo o gráfico, como na captura de tela abaixo. Então observem aqui. Essa é a caixa de pesquisa do Wolfram Alpha. Mais abaixo, ele escreve para você como ele interpretou a sua expressão, para você verificar se era isso mesmo que ele entendeu. E logo embaixo está escrito plots, que é uma forma de mostrar o gráfico. Olha aí a curva do gráfico da nossa função v de x. Tem uma observação bem importante a ser feita nesse ponto aqui. Destacamos que devemos observar no gráfico os valores de x no domínio, ou seja, x entre 0 e 5. Vocês vão notar nesse gráfico que ali no 6 a expressão é negativa. A nossa expressão não faz nenhum sentido se calculada em números negativos. Desculpa, se ela tiver um valor negativo, porque o nosso volume é uma quantidade geométrica. Então, para x maior que 5, vocês veem que a expressão já não faz sentido, sendo um volume de um sólido. Outra coisa, antes do zero, a expressão também não faz sentido. Para x menor que 0, vocês veem que a nossa expressão também assume valores negativos. Sendo o volume de um objeto geométrico, não faz sentido. Numa função geral, poderia fazer, mas a modelagem do nosso problema pediu que nós especificássemos o domínio para o nosso problema. Nesse caso, nós já vimos que o domínio é o intervalo 0, 5 aberto. Acontece que essa ferramenta faz mais do que isso. Você pode também comparar a expressão com um valor. Abaixo temos o gráfico da comparação com o valor 50. Então observe o que acontece. Você digita a expressão e coloca ali maior que 50. Dá Enter e aguarda a ferramenta responder. Novamente, ela vai dizer para vocês o que ela interpretou. Então tá aqui. Você verifica se ela interpretou corretamente o que você digitou. E mais embaixo, um gráfico da desigualdade. Olha que interessante. Reta horizontal passando no 50. E em azul, a curva da nossa v de x. Com essa imagem, o que fica claro? Aqui vemos que existem dois valores de x no domínio para os quais o volume é igual a 50. Vocês podem ver que um dos valores de x é menor que 2 e o outro valor em x é maior do que 2. Não foi perguntado nesse exercício, mas você também tem a seguinte informação. No x igual a 2, o volume é maior que 50. Uma conta que você pode fazer por uma substituição direta. Convido vocês a fazerem essa conta. Temos também abaixo o gráfico da comparação com o valor 80. Então observa aí. Ele novamente interpreta a nossa entrada. Então você verifica que ele interpretou corretamente. E então mostra o gráfico da desigualdade. Aqui apareceu um pedaço do gráfico que quando você olha no eixo X, você tem que parar para interpretar. Você está vendo no eixo X valores próximos de 8 e maiores que 8. Você está vendo que a curva azul, que é o nosso volume, está acima da reta horizontal,
em valores maiores que 8. Na verdade, maiores que 8,7. Não é importante o valor exato, porque tudo que nós temos que prestar atenção é no nosso domínio. E o nosso domínio é x entre 0 e 5. Então, não interessa se esse gráfico está nos mostrando que depois de 8,5 isso pode acontecer. A nossa conclusão é a seguinte: aqui vemos que não existe valor de x no domínio tal que o volume é igual a 80. Então, esse fica sendo o vídeo de hoje. E no nosso meeting a gente vai conversar sobre mais dúvidas. Até a próxima.